Iniciando o segundo vídeo agora com divisão não exata. Lembrando que a divisão não exata, alunos, é quando o resto é diferente de zero, tá bom? E há uma informação muito essencial aqui para vocês saberem. Uma dica muito importante: saber a tabuada de multiplicação é essencial para fazer as contas de dividir, já que essas duas operações são inversas. Então, lembra, tá com dúvida na divisão, principalmente para os que têm dificuldade de multiplicação, isso vai ficar mais evidente, porque necessita saber multiplicação. E a divisão tanto a divisão exata como não exata, é muito essencial para isso. Tá? É essencial que você saiba a divisão, porque a divisão não exata ela vai precisar que você tenha maiores informações em relação aos cálculos de multiplicação para você conseguir realizar elas. Então vamos aqui na explicação. Divisão não exata agora nesse segundo vídeo. Quando o resto é diferente de zero. Eu coloquei aqui um conjunto com 17 laranjas. Eu tenho 17 laranjas aqui no conjunto para ser divididas em duas caixas. Essa divisão, será que ela vai ser igual? Será que vai caber todas as 17 laranjas aqui divididas em partes iguais nas duas caixas? Vamos saber aqui. Vamos armar a continha primeiro para você identificar o passo a passo para estar realizando e verificando essa divisão não exata. 17 dividido por 2. 17 é o dividendo, 2 é o divisor. Então, eu tenho 17 laranjas para dividir para duas caixas. Será que 17 tem como eu dividir em 2 e dar partes iguais? Vamos verificar aqui. No quociente, que é o resultado que eu vou encontrar da divisão que eu quero de 17 dividido por 2, aqui deu 8. Aqui, será que 8, eu fazendo a multiplicação do quociente com o divisor, vai dar o mesmo resultado do dividendo, a multiplicação? Por isso que você precisa saber a multiplicação. Multiplicação. 8 vezes 2. Quanto que é 8 vezes 2, alunos? É o quê? 16. Então, não é 17. Quando acontece isso, provavelmente a sua conta não... Sua conta não vai ser exatas. Por quê? Aí eu tenho que verificar o número que eu vou multiplicar aqui por 2, que é o divisor, que vai chegar mais próximo ao dividendo, que é o 17. No caso, eu pus aqui. Se eu tivesse colocado aqui no resultado 7, 7 vezes 2 é 14. E aqui no dividendo é 17. Tá próximo? Não, eu posso verificar que tem um número mais próximo. Então, o próximo, 8 vezes 2, eu descobri. Então, 16. Por quê? 8 vezes 2 é 16. Então, eu verifiquei que o 8 é o número que está mais próximo do dividendo. Já que se eu colocasse 9, 9 vezes 2 é 18. Então, ia passar, e não deve passar. O número mais próximo ele tem que vir antes da numeração que está no dividendo, no caso aqui o 17. Então, 8 vezes 2 é o número mais... O 8, no caso, é o número mais próximo, que eu multiplicando por 2 vai dar o quê? Mais próximo a 17, no caso, que é 16, já que 8 vezes 2 é 16. Então, eu fiz a subtração. 17 menos 16, sobrou o quê? 1 de resto. Vamos de novo? Eu tenho 17 laranjas para dividir em duas caixas. Dividir 17 dividido por 2. Não tem como dividir 17 por 2. Não tem como, por quê? Porque eu não vou encontrar um número aqui no quociente que eu multiplicando com o divisor, o dividendo vai dar 17, já que o divisor é 2. Então, eu tenho que procurar o número mais próximo, que eu vou ter aqui para vocês. Né? Eu fiz as informações aqui. O 7, se eu colocasse o 7 aqui no resultado, ia dar 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Então, não ia estar bem próximo de 17. Então, eu fui para o próximo número. 7, 8. Então, o próximo é 8. 8 vezes 2 deu 16. Então, 8, que é o resultado da divisão, vezes 2, que é o divisor, vai dar bem mais próximo ao quê? Ao dividendo. Então, 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, 1. Sobrou 1 de resto. Aqui, na nossa ilustração, eu tinha 17 laranjas e precisei dividir elas em duas caixas. Aí eu verifiquei que
uma vai sobrar. Por quê? Olha aqui na primeira caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 8, 16. E sobrou o quê? Uma, que é o resto aqui. Que somando 8 mais 8, 16, que mais uma que sobrou, que foi o resto, vai dar o quê? 17, que é a numeração do dividendo que estava pedindo aqui no cálculo. 17 dividido por 2, 8. Já que 8 vezes 2 é 16. 17 menos 16 é 1. Então, essa conta ela não é exata porque sobrou 1 de resto. Se sobrou o resto, é uma divisão não exata. É uma divisão não exata. Foi o exemplo aqui dado em relação à situação que eu coloquei das 17 laranjas divididas em 2 caixas. Elas foram divididas, só que em cada caixa ficou 8 laranjas e sobrou uma de resto. Somando 8 com mais 8 das 2 caixas, deu 16. Com mais uma de resto, deu 17, que é o dividendo que estava pedindo aqui no cálculo. 17 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, 1. Então, o 1 é o resto. Se sobrou o resto, é uma divisão não exata. Essa é a explicação de hoje. Espero que vocês tenham entendido a melhor forma possível para estar realizando os cálculos aí que já está disponível na atividade para você estar realizando. Tenha um bom dia, boa atividade de matemática aí. Qualquer dúvida, estou no grupo.